Não tá gravando, agora sim. Uhum. Olá, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento promovido pela SBPOT. A gente está muito feliz aí de receber vocês todos, vocês todas e todos aqui nesse dia de hoje. Eu sei que é complicado a gente incluir atividades no nosso dia a dia, mas eu espero que seja muito proveitoso o dia de hoje. Queria agradecer a presença da diretora da SBPOT, a Sabrina Cavalcante, que está aqui, dos representantes regionais da SBPOT que estão aqui presentes, Alexandra, Renato, Hilda e Evelyn, e os representantes do conselho, que estão das comissões de POT, dos conselhos regionais de psicologia que estão presentes, que receberam com muito carinho nosso convite, e aos demais psicólogos que estão aqui também, muito obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui. Ao longo dos últimos anos, né, eu acho que ao longo de toda a história da SBPOT, a SBPOT ela tem uma marca que é a divulgação e a produção de conhecimento em psicologia organizacional e do trabalho. Então, a gente tem aí, com o selo da SBPOT, várias publicações que elas servem como base, né, para formação profissional, tanto dentro da graduação em psicologia, quanto para a pós-graduação em psicologia organizacional do trabalho. A gente se orgulha muito disso. Então, a gente tem aí um rol de publicações lá no nosso site, tem, mas provavelmente todo mundo já conhece. E, além disso, a gente vem, ao longo dos últimos anos, promovendo publicações da SBPOT, não só juntamente com outros parceiros, né, com outros pesquisadores e profissionais da área, a gente vem promovendo algumas publicações técnicas voltadas para a prática profissional. Eu vou ressaltar aqui os 3 volumes da Covid, que surgiram aí diante desse momento de pandemia que a gente se viu perdido, né, sobre como fazer, como lidar, como atuar diante desse desafio. E foi muito positivo, a gente recebeu muitos comentários positivos do público, né, da sociedade, dos psicólogos, e a gente, nessa gestão, tentou ampliar esse rol de publicações, né, e promover de forma mais efetiva, né, a produção, divulgação do conhecimento em psicologia organizacional e do trabalho. E pensando nisso, o grupo do projeto de representantes regionais, que ele surgiu a partir da necessidade da gente desenvolver a psicologia organizacional do trabalho pelo Brasil. A gente sabe que nosso país é imenso e os centros de produção, de conhecimento em POT, eles são muito limitados, né? A gente conhece alguns centros de publicação que têm pós-graduação específica na área, e o profissional da ponta, na dimensão absurda do Brasil, às vezes se sente solitário, se sente perdido, se sente muito sozinho. Então, nosso objetivo com esse projeto de representantes regionais é promover esse diálogo, essa interação e promover o contato e o desenvolvimento da psicologia organizacional e do trabalho em todo o país. Então, a gente tem o representante da região norte, que é a Alexandra Massulo, representante da região nordeste, que é a Hilda Moraes, representante da região sudeste, que é o Renato Marcones, representante da região centro-oeste, que é a Evelyn Vasconcelos, e a gente está em busca aí de um representante da região sul, e aí se alguém é preciso ser associado, então se alguém tiver alguma sugestão, manda para a gente está aí pensando nesse nome, para a gente compor aí o rol de representantes, e esses representantes, desde 2018, vem atuando para a gente fazer isso. No ano de 2019, o nosso projeto realizou eventos presenciais em todo o país, era uma outra dinâmica, era um outro mundo, né? E aí a gente fez aí os eventos regionais, preparatórios para o CBPOT, e foram todos presenciais, e todos os eventos em todas as regiões tiveram um sucesso absoluto. A gente fica muito feliz com o sucesso, a gente
apresentou a psicologia organizacional do trabalho a alunos, a gente apresentou a entidade a profissionais e a gente apresentou a POT à sociedade. Então, isso foi muito importante e eu acho que é esse o objetivo também dessa nova gestão, é aproximar. Então, todas as nossas ações, a gente está trabalhando bastante. Sabrina está aqui como diretora, que não me deixa mentir, que a gente trabalha diuturnamente para promover essa interação, essa aproximação entre a entidade e os profissionais de POT, que a gente possa, com isso, desenvolver cada dia mais a área. No ano de 2020, por conta da pandemia, a gente repensou nossas atividades e a gente promoveu aí eventos virtuais, tanto no nosso, que estão disponíveis, então quem quiser, quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo no momento, estão todos lá, tanto no nosso YouTube quanto no nosso Instagram, onde a gente discutia tanto o momento atual, como a gente discutia outros temas que fazem parte do nosso dia a dia, né, na prática e no campo científico. E nesse ano de 2020, a gente tem assim um ano diferente, porque esse ano a gente vai comemorar os 20 anos da entidade, os 20 anos da SBPOT. Então, a gente não pode deixar passar assim uma entidade que é tão importante para a área. E aí a gente pensou em realizar publicações. Então, a gente tem aí algumas publicações em produção pela SBPOT e uma delas é o objetivo aqui do evento de hoje apresentar o edital de publicações, uma chamada pública para publicação de estudos de caso em POT. Então, a gente pensou o que a gente foi analisar, né, a gente viu que existe uma lacuna na literatura com estudos de caso, né, e principalmente falando na área de psicologia organizacional do trabalho. A gente tem algumas publicações em outras áreas, na administração, por exemplo, tem bastante coisa de estudos de caso, mas em psicologia não. E aí a gente acredita que esse projeto ele vai auxiliar principalmente na promoção e divulgação do conhecimento. A Elizabeth Lacerda falou aqui um pouquinho antes de que um outro objetivo é que a gente possa ver, analisar criticamente e tecnicamente as práticas dos profissionais da área, promover também a interação entre psicólogos que estão na prática e psicólogos que estão refletindo sobre a prática no campo científico. Então, um dos objetivos da SBPOT é fazer essa articulação. Então, esse projeto vem com isso. A gente vai apresentar mais na frente aí como que a gente pretende fazer isso. Apresentar boas práticas e práticas inovadoras, principalmente nesse contexto desafiante que é o contexto pandêmico, né? Então, como é que a gente teve que adaptar a nossa prática, nossa atuação, quais foram os desafios e quais foram os resultados. Isso é muito importante. A divulgação do referencial de competências, porque a forma como a gente vai discutir esses casos, ele é embasado no nosso referencial de competências, que também é uma publicação da SBPOT que a gente publicou ano passado, que está disponível no nosso site. E a partir disso, a gente refletir sobre como que a gente pode fazer o nosso dia a dia de forma mais embasada, né? Não fazendo de qualquer jeito, mas refletindo. Como que eu faço isso? Será que não existe uma teoria que possa me auxiliar nisso? Então, basicamente, é esse o nosso objetivo aqui. E, para tanto, eu vou passar a palavra para a Hilda, que vai começar a apresentar como é que a gente estruturou esse projeto. E aí, depois vem o Renato e a Alexandra para terminar de apresentar. E agora falando para quem está ouvindo a gente aí depois no nosso YouTube, assim que acabar essa live, a gente vai disponibilizar esse material, esse edital, na nossa página da internet, no nosso site, sbpot.org.br, e também a gente vai divulgar isso nas nossas redes sociais de comunicação.
Obrigada a todas e a todos. Hilda. Então, todos me ouvem bem? Conseguem me ouvir direitinho? Joia. Então, pessoal, o primeiro ponto que nós vamos apresentar do nosso edital, que é de extrema importância, é a respeito dos critérios de participação. Então, para participar, é necessário que sejam enviadas propostas, certo? Por profissionais de psicologia organizacional e do trabalho e áreas afins, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que poderão participar como coautores, certo? Estudantes de graduação. Isso quando as propostas de estudos de caso se refiram a casos de estágio. Está sendo clara? Então, esses são os critérios para participação. Dando continuidade, a gente passa para os critérios das propostas, né? O que é necessário? Então, aqueles que desejam participar deverão encaminhar por e-mail um resumo que deve conter entre 400 e 500 palavras, tá? Esse resumo ele deve ter alguns pontos essenciais, que são eles. O primeiro deles, a descrição do caso, problema. O segundo ponto, a contextualização. Então, é importante que esse profissional traga com riqueza de detalhes, né, mais à frente, mas contendo nesse resumo a contextualização, os objetivos do teu trabalho, os métodos utilizados. Então, é importante que venha especificado a quantidade de participantes, as informações básicas como gênero, como idade, função, entre outros critérios que foram importantes para a tua pesquisa, né, na tua prática. Os resultados alcançados a partir da intervenção. Então, esse é o quinto ponto. Então, quais foram as mudanças processuais, né? Quais foram os procedimentos, os impactos a nível micro, meso ou macro encontrados a partir da tua intervenção. Só um instantezinho aqui. E mais um aspecto, deixa eu só retomar aqui. Os resumos deverão ser encaminhados, né, para o e-mail da Dayana. Então, vicepresidência@sbpot.org.br. Um outro aspecto que eu não havia citado é, após os resultados alcançados, também trazer uma breve conclusão. Certo? Então, esses são os critérios que o resumo propõe. E aí eu passo a palavra, né, para a gente trazer os próximos pontos aí do edital. Muito bem. Bom dia a todas, porque acho que sou o único representante masculino aqui da POT. Não que seja algo diferente da rotina que temos dentro da psicologia, não é? Mas, de qualquer sorte, me sinto muito feliz em estar compartilhando esse momento com vocês. Cumprimento aí Daiane e Sabrina, pela diretoria da SBPOT. Também o professor Eli e a professora Elizabeth, minhas companheiras do Sudeste, figuras pelas quais eu cumprimento também os nossos conselhos regionais, certo? Vamos estreitar essas relações. Acredito que podemos fazer muita coisa em conjunto, certo? Bom, eu me chamo Renato Marcondes, sou psicólogo também, mas sou de Santa Catarina, então, Débora, que é lá do Sul, estamos no Sul Maravilha, não é assim? Sou de Florianópolis, fiz a minha formação na Universidade Federal de Santa Catarina, um mestrado também, e hoje eu faço o doutorado no Instituto de Psicologia da USP com o professor Sigmar Moves. Leciono na Cruzeiro do Sul, na capital, São Paulo, certo? Muito bem, então, um pouquinho quem sou eu, né? Sigmar é uma figura, né? A gente fica olhando ele assim, um senhorzinho. Quando ele veio em Brasília, quis pegar autógrafo, assim, posso ser tiete? Foi meu orientador de mestrado, ele. É um Olha doce. que legal. Você vê, né? A gente vai se encontrando aí por esses caminhos, né? E se reconhecendo, não é isso? Mas muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês esse momento, e em especial falar sobre esse projeto que é tão caro para nós aqui.
De minha parte, ficou conversar um pouquinho sobre os critérios de avaliação dos trabalhos que serão encaminhados por meio desses resumos que Hilda já nos disse. Então, as propostas vão ser avaliadas e depois, quando vocês estiverem de posse do edital, ou se já estiverem com ele aberto, está no artigo de número 11, ok? O primeiro critério é que seja um relato de ciência relacionado à intervenção ou à nossa atividade de supervisão de Estado, que tragam contribuições, obviamente, para a prática em psicologia organizacional e do trabalho. Então, como vocês estão vendo, a nossa perspectiva é de realmente modificar a forma, né, que a gente encontra muitas vezes na POT, de descrever mais próximo da prática mesmo, né? Então, passo a passo, aquelas coisas todas. Depois, B, aplicabilidade da intervenção em outros contextos de atuação. Essa é uma questão importante, né? Para que a gente possa, então, compartilhar pelo Brasil inteiro e utilizar dessas informações. O ponto C são os impactos gerados no âmbito organizacional. E a gente chama a atenção disso para que vocês, então, nos resultados, especialmente, demonstrem o impacto que gerou. E também a quantidade de pessoas que foram atendidas nessa intervenção. A ideia é essa, né? Que os critérios de avaliação se aproximem bastante daquilo que é o passo a passo, mas em especial dos resultados e dos impactos. O estudo de caso tem essa perspectiva e que a gente possa replicar isso em outros lugares e aprender com os diferentes colegas. Certo? Fui curtinho, fiz umas brincadeiras aqui para divertir a gente um pouco nessa manhã, mas estou aqui, contem comigo. Coloquei meus contatos ali também no chat, tá bom? Alexandre, é você, vamos lá. Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. É um prazer tê-los aqui, né? É tão bom quando a gente vê o interesse das pessoas das mais diversos lugares e atuações e campos de atuação interessados num processo como esse, que é de publicação, né, de demonstrar os seus trabalhos e, como acho que foi Beth que falou, né, às vezes dar uma maior relevância àquilo que a gente faz, né? A gente faz, mas precisa demonstrar o que a gente tem feito, e inclusive para ajudar outras pessoas nas suas práticas. Bem, eu sou Alexandra Marsulo, eu atuo desde 2001 também em Psicologia Organizacional e Trabalho, mestrado, doutorado nessa área. Hoje eu sou professora do Instituto Federal de Roraima e ainda que eu não esteja, né, não esteja atuando em curso de psicologia, todo o meu trabalho dentro do Instituto Federal é em Psicologia Organizacional e todas as disciplinas voltadas à psicologia organizacional nos diversos cursos tecnológicos, né? Eu que ministro as disciplinas, né? E, obviamente, atuo nos projetos de pesquisa, estou dentro de vários grupos de pesquisa e tenho o prazer também de estar compondo aí esse grupo de representantes da SBPOT. Né? Então, é um prazer imenso. Então, ficou para mim, né, para eu falar para vocês acerca da escrita do estudo de caso, né, que seria o nosso artigo 12. Então, eu vou, na verdade, falar para vocês que a SBPOT, ela vai avaliar as candidaturas, né, todos os resumos que vocês vão enviar para a gente vai selecionar esses casos, né, que foram aprovados, vamos aprovar alguns casos, e a gente vai indicar um pesquisador associado para compor a escrita do caso de vocês. Então, é claro que, à medida que vocês também puderem nos indicar, né, nos sugerir profissionais, né, ou pesquisadores que possam compor o trabalho de vocês, também a gente vai receber essas sugestões, tá? E, obviamente, esse processo vai seguir um cronograma, né? Que aí é onde vocês vão mais sofrer nesse momento, tá? Então, falando um pouquinho do cronograma, é um cronograma apertadinho, mas que eu tenho certeza que os trabalhos de vocês já estão desenvolvidos, basta vocês sentarem e escreverem sobre isso, né? A gente não vai criar nada novo nesse momento, então é realmente colocar, e aí exige uma dinâmica aí para colocar isso no papel e nos enviar. Então, a gente começa o nosso cronograma, a gente fez essa criação do nosso edital, que até ontem a gente estava mexendo nisso, e hoje a gente traz aqui para apresentar a vocês. Nós vamos receber os capítulos, né, as propostas dos capítulos ali, aqueles resumos, até o dia 22 de março, né? Dia 30 de março, nós vamos publicar o resultado da avaliação desses resumos enviados, tá? Dia 15 de maio, vocês vão receber isso, tá, gente? É só para falar mesmo sobre como é que vai ser esse cronograma. Até dia 15 de maio, a gente, né, vocês enviem esses resumos aprovados, né? Vocês vão receber o comunicado de aprovação desses resumos e vocês nos enviem os capítulos completos até dia 15 de maio.
tá? Até dia 30 de maio, vocês fazem a revisão desses capítulos, caso vocês tenham recebido, né, alguma sugestão de revisão, e vocês devolvem as correções, na verdade, nós devolvemos com as correções e solicitações de ajuste até o dia 20 de junho. Tá? E dia 30 de junho a gente espera finalizar, né, a finalização da publicação desses trabalhos de vocês. Tá? Todas e qualquer, né, situações que estão omissas nesse edital, elas, né, serão decididas junto à diretoria da SBPOT, né, e aí a gente fica à disposição para que vocês possam nos enviar as dúvidas acerca desse edital, né, caso não tenha nenhuma clareza ou algo que vocês não tenham compreendido, e a gente espera realmente a participação de todos vocês, né. Eu sei que aí nós temos aqui hoje 13 pessoas, mas eu tenho certeza que vocês conhecem mais pessoas, que vocês sabem de pessoas que atuam e que têm competência para nos enviar esse material, né, pelos trabalhos que vem desenvolvendo. E, obviamente, a gente espera que vocês também nos enviem. Tá? É um prazer, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. É isso, Dai. Uma última coisa é que a nossa expectativa, se o cronograma der tudo certo, e se nenhuma outra coisa gigante acontecer no meio do caminho, né? Que a gente lance esse livro na comemoração do Dia do Psicólogo, né? Em agosto desse ano. Então é por isso que está um pouquinho apertadinho os prazos, mas é por uma boa justificativa que a gente quer dar de presente, a SBPOT quer presentear os psicólogos do Brasil com essa publicação. Aí agora a gente pode abrir para dúvidas, opiniões, se alguém tiver alguma consideração sobre o projeto, sobre esse edital, a gente está disponível aqui para responder. Podem ficar à vontade. Um de cada vez. Fazer um breve complemento. Um breve complemento, né? Porque terminou eu tão focada aqui no edital que eu terminei não me apresentando. Então, eu sou Hilda Moraes, sou representante da região Nordeste, estou em Pernambuco nesse momento, e nós realizamos, como o Dai falou, em 2019, o primeiro evento, né, regional na área do Nordeste, então saindo um pouquinho aí do Distrito Federal e, né, e Centro-Oeste, então vindo para cá. E o que a gente tem para trazer também de complemento a respeito desse e-book que a gente, né, tá planejando é justamente a grande verdade que o nosso país tem, né, buscando representatividade em todas as regiões, né, região Norte, Nordeste, Sudoeste, Sul, Centro-Oeste, Distrito Federal, e que a gente possa trazer essa pluralidade para certificar, né, para trazer na realidade brasileira o quanto a POT tem o seu valor, o quanto a gente contribui com as organizações, o quanto o nosso trabalho é de impacto, é de resultado, né, é de bem-estar, enfim. Nós estamos muito otimistas com esse projeto, porque é nosso lugar de fala. Então, que a gente possa estar utilizando isso com maestria, né? Sabemos que a escolha para essa live acontecer é um horário que muita gente está trabalhando, inclusive, né, no público-alvo dos profissionais estão, né, na labuta, então temos essas ressalvas, mas a gente não podia deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Então, que todos possam curtir, né, esse projeto junto conosco, porque é um legado que a gente está agregando à nossa área, né, em que em breve a gente possa ver nas instituições de ensino estudos de caso sendo utilizados da nossa área, e não de áreas afins, né, como administração ou técnico de recursos humanos, não terão mérito, mas nós temos bagagem para isso, e por que não? Então, o primeiro passo tinha que ser dado, então eu parabenizo, né, a iniciativa da atual diretoria da SBPOT por tudo isso. E é isso, Daia. Desculpa aí a intervenção, mas me sinto tocada para estar complementando. Ótima complementação.
E aí, gente, alguma dúvida? Ficou claro? A gente vai divulgar agora esse edital no nosso site. Aí vocês vão ter todas as informações escritas. A gente vai continuar à disposição pelo e-mail. Mas se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, a gente também está aqui ao vivo para responder. Eu só queria tirar uma dúvida do primeiro critério da avaliação. Você falou muito rápido, não deu para entender muito em relação à parte, antes da parte de estágio, né? Que falou só para tirar essa dúvida em relação a quem ainda não é psicólogo, né? Mas só me fala um pouquinho desse primeiro critério, por favor, da avaliação. Eu acredito que seja o critério da participação, não é isso, Da Mônica? participação, isso. Pronto, o nosso foco vão ser os profissionais da área, né? Mas Isso. estudantes de graduação poderão participar como coautores quando o Ah, estudo tá. de caso for relacionado a casos de estágio, seja eles Tá. no campo virtual ou presencial. Tá. Consegui te esclarecer? Esclareceu. Obrigada, querida. Eu acho que a gente não explicitou isso, mas a gente pretende fazer tanto publicações de estudos de caso de práticas profissionais, quanto de estudos de caso de práticas de estágio em psicologia organizacional do trabalho. Então, nesse momento que a gente teve uma mudança completa, né, na nossa forma de atuar, os estágios também foram afetados e vocês podem enviar propostas tanto de estudos de caso, de estágios no modelo presencial quanto no modelo virtual. Mas a gente tentou aí contemplar a questão do estágio porque é o início, né, da experiência profissional. É quando o aluno, né, o estudante está sendo iniciado, está sendo iniciado é ótimo, mas está adentrando ao mundo profissional e às vezes esse processo tem vários desafios que são desafios próprios desse momento. Então a gente pensou que também fosse um ponto importante de abordar. Então essas experiências a gente também vai receber dentro dessa publicação. Uma outra coisa também que a gente não ressaltou, mas está lá no nosso edital, é que as experiências de prática são dos últimos 5 anos. A gente pensou nesse tempo para não ficar uma coisa muito, muito fora do contexto da realidade atual. E aí a gente entende que esses estudos de caso são importantes para a gente refletir, quando a gente lê, né, enquanto leitor, para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo hoje. Então, se é uma coisa muito antiga, perde a questão contextual e a gente pouco pode aproveitar. Então, a gente pensou nos últimos 5 anos, não só na experiência pandêmica, nesse momento atual, mas desse contexto aí que a gente ainda vive, né? Que é de uma recessão econômica, uma reestruturação dos processos de trabalho. Então, pensar como que a gente está se adaptando ao longo desse tempo, a gente vê como importante. Daiane, existe também a possibilidade de participação de TCC? Porque, na verdade, o estágio ele tem uma característica diferenciada, né, do TCC, mas tem algumas universidades que praticam também o trabalho de conclusão. E muitos trabalhos, eu estou dizendo que eu orientei alguns trabalhos, e tem verdadeiros trabalhos assim interessantíssimos relacionados a essa temática que poderiam talvez ser aproveitados. Não sei se vai contemplar ou não. Aí, nesse caso, na escrita do resumo e do caso, você focaria a prática do profissional que está lá no campo, não a prática de pesquisa do aluno do TCC. Então, aí sim, aí é possível que entre. Outra coisa que eu acho interessante também, que com essa situação pandêmica, muitos dos trabalhadores foram intimados, digamos assim, né,
a trabalhar remotamente, em suas casas, perdendo todo o vínculo de contato afetivo e profissional, às vezes também, com o seu grupo de trabalho. E o que a gente viu na prática aqui, pelo menos na nossa região, de maior reclamação? A primeira delas é a angústia que esse isolamento traz, o aumento absurdo da carga de trabalho e a falta de apoio da empresa nessa situação angustiante, nessa situação nova que ninguém está sabendo como lidar. E aí nós estamos observando aqui um fenômeno interessante, que com esse novo formato, com essa nova modalidade de trabalho, a função do psicólogo organizacional do trabalho, ela se esvaziou um pouco, por falta dos indivíduos em conjunto e vivenciar o problema e poder falar ali na hora e ter uma intervenção mais assídua deste profissional, porque eles agora estão isolados, sobrecarregados e muitos têm medo de se expor. Como é que você tem tratado? Com isso a demanda baixou, mas aumentou a demanda por apoio psicológico para suportar toda essa atenção. E aí a gente está vendo uma mistura nos campos. É como se a clínica estivesse invadindo essa nova forma de trabalho, atendendo puramente a demanda. E isso é novo para a gente também, porque o trabalho do psicólogo organizacional do trabalho não tem nada a ver com um trabalho clínico a ser desenvolvido. A gente faz intervenções, sim, o objetivo é a melhoria de vários pontos, sim, mas não necessariamente no aspecto clínico da patologia. E a gente também não tem nada para poder fundamentar essas ações. Então, eu acredito que tem gente trazendo intervenções que podem e devem ajudar outros profissionais também a repensar essa forma de atuação, esses modos de intervenção, principalmente relacionados a essas novas formas de trabalho, que eu acredito muito que elas vieram sem que a gente pedisse, sem que a gente esperasse, mas eu estou sentindo que elas veio para ficar, elas vieram para ficar. Não vai ter mais aquele modelo que a gente estava acostumado com ele, não. Está sendo criado um novo modelo e a gente está sendo obrigado a nos adaptar a ele com poucos recursos científicos que a gente tem, exatamente por se tratar de uma situação muito nova, muito incipiente também. Então, nós não temos nem ainda informações. Eu acho que um trabalho dessa natureza vai ajudar muito. E nós precisamos disso para poder melhorar o nosso campo. É isso. Gente, que gás da Beth. Que emoção ouvi-la, viu? Estou muito feliz. Nossa, é realmente esse o nosso propósito, de verdade. Obrigada, Alessandra. Isso é tempo de estrada. Como eu senti falta disso durante a minha vida de atuação, né? Até 2014 eu atuei efetivamente em POT, né? Assim, dentro das organizações, dentro de empresas, de 2001 a 2014. E como eu senti falta disso, como eu sentia falta de um referencial, né, de ler sobre o que fazer nessa prática, o que fazer nessa situação, né? E hoje estar oportunizando isso é maravilhoso para as novas gerações, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Também. Eu também gostaria de parabenizar a iniciativa e estou feliz de poder estar integrando esse grupo, né, de colegas da mesma área. Compartilho essas angústias nessa atuação dentro da psicologia do trabalho. Tenho tentado, e por isso a busca pela sociedade também, porque eu tenho tentado, às vezes, uma caminhada um pouco sozinha, compartilhando um pouquinho do meu perfil. Acho que talvez possa ser um início de uma escolha, né, de uma identificação com a área, o dinamismo, a praticidade, a agilidade que o contexto de trabalho das empresas tem isso, né? Então, isso conecta com a gente muito forte.
E a gente acaba trabalhando, focando muito também em trabalho, esquecendo de comunicar, de compartilhar, de falar sobre o que a gente está fazendo, né? Eu acho que não é talvez só minha esse movimento. Uma das questões assim que atualmente com a pandemia, com as situações restritas, né, que a gente está trazendo, eu tenho buscado alternativas e gostaria de poder profissionalizar no sentido de contextualizá-las, né? Mapeamento de percepções, eu trabalho bastante focado com Gestalt, só que a gente não tem instrumentos, né, para isso. E essas percepções que antes parte delas eram vivenciais dentro da organização, agora está muito remota isso, e a gente não tem mais volta, né? Então, eu tenho buscado evoluir, porque na administração a gente tem, né, as metodologias, por exemplo, de gestão de desempenho, mas que percepções são essas, que metodologias são essas? São necessárias, sim, para que as pessoas façam balanço do seu desempenho, né? Mas aonde que a psicologia do trabalho tem uma atuação fundamental aí, né? Porque às vezes isso se esvazia, isso fica no método somente, não na forma com que é conduzido, que aí entra mais realmente o nosso trabalho, né, a nossa contribuição. Então, eu tenho já feito um esforço de buscar a realmente aproximar, né, e fazer com que a psicologia do trabalho seja entendida, né, que tenha essa contribuição na forma, né, das coisas acontecerem mesmo que sejam remotas, né. Vejo que os líderes estão buscando muito hoje suporte para a condução e liderança de equipes remotas, né? Então, tem um fazer e um suporte de liderança que a gente contribui muito, né? Precisa contribuir, porque entra questões de modelo, de cultura organizacional, né? E tem os métodos também que a administração tem, né? Dentro, principalmente da idade de recursos humanos, mas que também não é só o método, a gente tem que aproximar, e não é qual é o método melhor, né? E sim a forma que está sendo usado, que é o que a gente já vivencia na prática, só que agora a nossa prática tá difícil, né? Tá difícil de chegar junto, de sentir o que as pessoas estão sentindo. E tenho buscado fazer isso de algumas formas, né? Mas quero poder aproximar a ciência mesmo, né? A evolução da ciência, por isso também acabei não falando da minha apresentação aí do complemento, eu sou docente da cadeira de psicologia, uma faculdade que a gente tem aqui, que começou presencial e agora está online, né? Tá híbrido, tá híbrido. Agora, nós estamos todos híbridos, as palavras são ótimas, nós estamos híbridos. Então, a psicologia do trabalho híbrida, agora a gente poder evoluir, tem sentido muito essa necessidade, por isso até a minha adesão também aí à sociedade agora, que posso estar mais perto online, né? Porque viajar aqui Uruguaiana de Porto Alegre é 650 quilômetros, então está perto da capital, que antes o avião só vinha até Porto Alegre, né? Agora que está vindo até Uruguaiana. E aí, quando começou a vir a Uruguaiana, fechou também. Fechou o aeroporto. Mas, enfim, essa acho que não é só minha realidade, né? Estou feliz que a gente possa compartilhar isso. Verdade. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de apoio, né? E essa publicação vem a propor esse objetivo, a apoiar os profissionais que estão na ponta, a pensar como lidar com esses desafios atuais. Mas, para finalizar, eu queria novamente agradecer a presença de todas e todo, Renato, você. É muito, muito bom ver que o projeto que a gente passa um tempo pensando, estruturando, quebrando cabeça, é bem recebido pela comunidade, né? Pelos pares. Então, isso faz com que a gente realmente continue atuando para auxiliar para a SBPOT estar como protagonista nesse processo de desenvolvimento da área. Então, a gente fica muito feliz com a presença de vocês, muito feliz com as falas de todas e todo, e a gente aguarda as propostas de vocês até a data. A gente sabe que o nosso cronograma é um cronograma apertado, mas a gente entende que também é urgente, né, que essa publicação vá para a sociedade. Então, por isso que a gente está fazendo esse esforço e a gente espera que esse esforço seja compartilhado com todas vocês.
Muito obrigada. Em nome da diretoria da SBPOT, em nome dos representantes regionais, eu queria agradecer a presença de todos e até já.